bem com vocês? Eu sou a Bárbara, terapeuta holística e pós-graduanda em neurociências. Bem-vindos ao Luz. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo aqui pro Luz. Eu tava gravando mais pro Bárbara Holística, então quem não me segue lá, vai lá, Bárbara Holística, o link do canal tá aqui embaixo na descrição do vídeo e tem também o Instagram, então quem não me segue vai lá me seguir, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. E eu vim contar um pouco como é que tá a vida, como é que estão as coisas, porque eu tô um pouco sumida, né? Pra quem não sabe, eu lancei um livro, Despedida de Mim, Palavras Nunca Proferidas. É um livro de poesia, os links vão estar aqui embaixo, tem a versão física e a versão em e-book, então quem quiser comprar, só clicar no link. E por conta do livro, a minha vida tem sido uma loucura, né? Teve o lançamento na Bienal de São Paulo, que foi uma experiência maravilhosa, que eu contei aqui, vou colocar nos cards o lançamento, como foi e tudo mais. Teve um lançamento que eu fiz na cidade em que eu moro agora, que eu também, acho que foi umas 2, 3 semanas assim, depois do lançamento na Bienal, eu organizei aqui. E depois disso, gente, a vida tá uma correria, porque eu tenho o meu trabalho, pra quem não sabe, eu sou doutora em engenharia química, então eu trabalho como engenheira. Eu tenho também o trabalho como terapeuta. Eu agora escrevo não, né? Eu sempre escrevi, mas agora eu tenho a divulgação do livro. Tem a pós-graduação que eu tô fazendo em neurociências, já tá na reta final assim. Então eu tô com a vida muito lotada, eu tô cheia de coisa pra fazer. Então, assim, às vezes, o final de semana que eu usaria pra gravar e tudo mais, eu preciso estudar, eu preciso organizar minha casa, organizar minha vida, né? Que vocês sabem que o nosso dia a dia é uma correria. E pensando nisso, não só em dizer como está tudo, que tá sendo um tempo muito maravilhoso, né, na minha vida, o livro foi uma coisa muito boa. Eu vou colocar nos cards todos os vídeos relacionados ao livro, para vocês entenderem um pouco mais do livro. Mas, assim, tá sendo bem corrido, bem puxado, eu tô com a agenda muito lotada. Mas, assim, é numa fase que tá sendo boa, né? Sabe quando a gente tá na correria, mas coisas boas estão acontecendo. Só que eu vim falar sobre uma coisa com vocês, que eu acho que vocês passam na vida de vocês, e eu passei e estou passando recentemente, que é na correria, a gente acaba deixando de fora coisas que são importantes. Por exemplo, a minha rotina espiritual, que eu sempre procurei ter uma rotina espiritual, e eu aconselho para vocês que vocês tenham uma rotina espiritual, porque é muito importante, não só para conexão, que obviamente é o primordial para a gente estar sempre conectado com a nossa alma, com o bem, com a luz divina, mas também para evitar que a gente caia no mal. Porque eu não costumo falar muito aqui no canal, eu acho que tem pessoas muito mais competentes sobre esse assunto para falar, mas ou a gente está conectado com o bem, com a espiritualidade divina, ou a gente está conectado com o mal. Quando é que a gente está conectado com o bem? Quando a gente vive em paz, em amor, em calma, em prosperidade, em tudo que é bonito, em tudo que é bom. Quando a gente tem atitudes de compaixão, de empatia, de tudo mais. E quando a gente está conectado com o mal entre si, com as coisas ruins, é quando a gente está com raiva, quando a gente está depressivo, quando a gente está com inveja, com rancor. Tudo isso conecta a gente com o negativo. Então a gente está... É normal da vida humana a gente flutuar. E dependendo, a gente passa muito tempo mais no negativo do que no positivo. E é por isso que a gente tem que ter uma rotina espiritual, que é para cada vez mais a gente treinar tanto o nosso cérebro. Vocês sabem que eu estou estudando neurociências, então o funcionamento do nosso cérebro, ele já é voltado para firmar o negativo. E a gente tem que fazer o quê? Treinar o nosso cérebro para que ele passe a atuar muito mais no positivo. Então, essa rotina espiritual ajuda ao nosso cérebro a ser treinado. E ela é indispensável, porque ninguém aqui é um ser iluminado, ninguém aqui
é igual a Jesus, a gente tem muito que aprender, muito que evoluir, e qualquer coisa a gente cai. A gente sabe que a gente se estressa rápido, que a gente fica com raiva, que a gente fica ansioso, que a gente tem preocupações, não é? Então, quanto mais a gente firmar a nossa rotina em coisas boas, positivas, melhor, tanto para o nosso desenvolvimento pessoal, quanto para treinar para o cérebro, quanto mais ainda para o desenvolvimento espiritual. Até porque vocês sabem que a gente está vivendo num momento de transição planetária. Para quem não sabe, vai procurar saber um pouquinho. Eu não vou detalhar aqui, tem muito detalhe na internet, mas o mundo está sofrendo uma transição, em que é um mundo muito negativo e agora toda a espiritualidade divina está transicionando realmente para, no dia, daqui a muitos e muitos anos, chegar a ser um mundo de luz, de amor, de bondade, mas isso vai demorar muito tempo. Por enquanto, a gente está no início da transição, que vem durando alguns anos. Então, é importante, mais do que nunca nesse momento, a gente se conectar com a espiritualidade, com a bondade, com o amor, com tudo que é bonito, para que a gente entre em sintonia com essa nova fase que está aí, que está sendo pedida, que está sendo desenvolvida, né? Para que a gente continue aqui no planeta Terra. Então, assim, o que eu fiz nessa loucura? E por isso que eu vim fazer o vídeo. Eu acabei deixando de lado, então eu reduzi essa rotina, eu consegui manter por alguns dias, eu não mantive do jeito que eu queria, então eu realmente interrompi a rotina, porque tava uma correria, eu tava muito apressada. E depois eu falei, não, eu tenho que voltar, e eu voltei, mas eu não voltei com toda a dedicação e com tudo que eu fazia antes. E o que é que aconteceu? O óbvio, eu me desconectei. Então eu me desconectei de mim, eu me desconectei do que era importante, eu me desconectei da espiritualidade e eu me vi muito cansada, muito estressada. Assim, parecia que o quanto eu dormia não era o suficiente, então eu passei a dormir mais. E ainda assim eu me sentia muito cansada, eu me sentia muito vulnerável. E era o quê? Justamente que eu estava deixando o meu campo, a minha espiritualidade aberta para as energias negativas que existem no mundo. Então, eu falei assim, não, eu tenho que voltar a fazer o que é importante para mim e colocar a minha dedicação, fazer disso uma coisa importante, porque isso é realmente muito importante. Então, do mesmo jeito que eu arrumo tempo para me maquiar, fazer o meu skincare, dar uma hidratação no cabelo, que de algum jeito eu consigo encontrar esse espaço de tempo e tornar isso uma prioridade, ou fazer uma comida mais elaborada e tudo mais, eu também tenho que encontrar um espaço para desenvolver o meu lado espiritual e me conectar com a minha divina presença. Eu sou me conectar com todas as energias positivas que são essenciais. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque não só sou eu que faço isso. Eu percebo que muitas pessoas, a maioria delas também faz isso. Quando a gente acaba ficando um pouco mais atarefada, a gente acaba se desconectando do que é realmente importante, porque a gente não faz aquilo uma prioridade, igual exercício. Eu sempre lutei para fazer exercício. Essa atividade física, essas coisas assim, eu fiz, mas eu fiz ao longo dos últimos anos, mas assim, qualquer coisa eu usava uma desculpa para deixar de ir. E eu ainda luto com isso sempre, mas eu tô tentando manter mais uma rotina. E aí o que é que eu criei? Eu criei artifícios contra a minha própria preguiça, o meu próprio pensamento negativo, contra as artimanhas que eu usava para não ir. Então é do mesmo jeito vocês têm que fazer. Vocês sabem que, por exemplo, se você fizer no final do dia, você vai estar muito cansado e você vai passar o dia inteiro assim, ai, não quero ir, tô cansado, não sei o que, porque era isso que eu fazia. Só que quando eu tinha a opção, eu fazia de manhã, só que depois eu não consegui
porque eu já tinha que estar no trabalho e tudo mais. O que é que eu fiz? Eu comecei a fazer à tarde. E o que era à tarde? Quando eu não estava cansada e tal, eu deixava de ir. E aí o que é que eu passei a fazer? Vou para uma aula, porque eu sei que vai ter um professor guiando e tudo mais, então quando eu estava muito cansada, eu vou para uma aula, que eu vou pegar o peso, eu vou fazer o funcional, eu vou fazer tudo, e eu não vou deixar de malhar, vai ter o mesmo efeito. Então, entende que eu encontrei uma artimanha? Então, por exemplo, todo dia eu ia pro trabalho, e aí eu tinha, a empresa tem um ônibus, né? E aí eu pegava o ônibus da empresa pra ir pro trabalho. E nesse tempo que tava meio que no trânsito e tudo mais, eu não fazia nada. Então, quando eu chegava, já chegava um pouco estressada, porque eu já tinha pego o trânsito. E aí, o que eu comecei a fazer? Esse período em que eu fico no ônibus é um período que eu levo um livro, eu leio e fico escutando as minhas afirmações. Antigamente também, uma coisa que eu não fazia era as afirmações todo dia. Porque eu ficava assim, nossa, eu acordei na correria, não dá tempo de parar e fazer as afirmações. Hoje em dia, eu já faço as afirmações enquanto eu tô fazendo, me arrumando e tudo mais. Eu deveria pegar aquele momento para fazer só afirmação? Sim, seria o caso ideal. Mas, na correria, geralmente eu não consigo. Então, o que eu faço é fazer enquanto eu tô na minha rotina. Então, entende? A gente tem que conseguir encaixar o que é importante junto na nossa rotina. Porque modificar a rotina de uma hora para outra não vai funcionar. A não ser que você, assim, mude de país, mude de cidade, mude de trabalho, tenha um acontecimento, assim, muito grande, ou você tenha uma liberdade muito grande na sua rotina, no seu tempo, que você consegue fazer essas grandes modificações. Mas para a maioria das pessoas não é, porque tem um trabalho, tem tudo, tem que levar filho na escola, tem que fazer isso. Então você encaixa o que precisa ser feito naquele momento, num caminho até o trabalho. Acordar 5 minutos antes para fazer um momento de conexão, para fazer uma oração. E não deixar que nada atrapalhe aquilo. Claro que tem dia que vai acontecer alguma coisa extra que realmente vai atrapalhar aquilo, mas tentar manter ao máximo. E se teve um dia que alguma coisa aconteceu que você não conseguiu manter, quando você estiver um pouco mais tranquila, você já tenta se conectar, porque, gente, isso muda o nosso destino. Porque isso muda como a gente vai se comportar, isso muda as nossas escolhas, isso muda a nossa vibração, isso muda a realidade, isso muda a frequência que a gente tá nesse momento. Então, é de extrema importância. Então, façam coisas que podem ser simples assim, como eu falei, ler um livro que vai conectar você, fazer uma oração no caminho do trabalho, ouvir afirmações e fazer enquanto você lava os pratos, por exemplo, encaixar essa rotina de exercício. Isso daí realmente é indispensável, porque ajuda também a gente a liberar a energia negativa e ajuda na produção dos hormônios. Não é uma coisa só estética, é uma coisa de saúde, é uma coisa de duração de vida, criação de músculo e qualidade de vida. E sem falar que é uma coisa energética, você está movimentando a energia do seu corpo, que precisa sim ser movimentada. Então, o que é que mais você pode fazer? Você pode tomar um banho energético no final de semana. Ah, não consigo todo final de semana, mas um banho energético, deixar lá pronto umas horinhas antes. E quando você voltar de um compromisso, você tomar, você consegue, gente. Você consegue porque você já vai tomar o banho. Eu sei que, por exemplo, quem tem filho pequeno, assim, é muito mais difícil. Até a hora do banho tem que ser pensada, tem que encaixar ali. Mas, de alguma forma, você consegue. E isso vai ajudar até na criação do seu filho, né? Que você vai estar com a energia mais sintonizada para poder dar o melhor para o seu filho. Então, assim, não deixem que o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal seja uma coisa que a gente deixa de escanteio. Não, isso é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que a gente veio fazer, porque a gente veio nessa vida
foi justamente para a gente crescer, para a gente evoluir. E isso passa a ser o último item da lista quando a gente está vivendo a nossa vida envolto na correria. Mas isso, na verdade, é a razão pela qual a gente está aqui. Então a gente não pode fazer disso uma coisa supérflua e descartável. Não, a gente tem que integrar isso. E não só integrar isso como parte da rotina, integrar isso dentro da gente. O tempo todo a gente está fazendo aquilo que sempre nos é recomendado. Orar e vigiar. O tempo todo a gente está buscando essa conexão com Deus e a espiritualidade, o divino, seja lá o que você acredita, o universo. E o tempo todo a gente buscando ser um ser humano muito melhor e estar conectado com o que é verdadeiro, com o que é bom, pra gente realmente se desenvolver na vida, não só materialmente, mas principalmente como seres humanos e ajudar o nosso planeta de todas as formas que a gente puder. E eu consigo, você consegue, outras pessoas conseguem, a gente consegue quando a gente está disposto a fazer o que é necessário. Então, é isso. Esse foi o meu recado para vocês se lembrarem de se desenvolverem, lembrarem desse momento de conexão, lembrarem que a gente veio aqui para crescer, para evoluir e a gente tem que fazer isso, a gente tem que cumprir a nossa missão. A nossa missão é evoluir, tá bom? Então é isso. Um super beijo e, como eu sempre digo, olhem para dentro. Até a próxima!